Dois humanos conversando com uma cobra. Isso é interessante, não é? As crianças devem pensar, mas como é isso? Um homem conversando com uma cobra? Meus irmãos, essa noite vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós iremos ler todo o capítulo. Como foi dito de manhã, nós já fizemos um estudo hoje sobre a criação de Deus no capítulo 1. E agora à noite eu quero conversar com vocês e mostrar para vocês a queda. Então Gênesis 3 vai mostrar como a humanidade caiu em Adão. Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 24, que é o último verso. Todos encontraram? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizestes? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Será maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: por que destes ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore do qual te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi mãe de todo ser vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse ao Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden, e os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Aqui nós temos um relato onde a humanidade começou a negar ao Senhor, onde nós podemos ver as consequências disso tudo, até nos nossos dias atuais, como as pessoas se afastaram do Senhor, como as pessoas se tornaram egoístas, mas mentirosas e orgulhosas através desse pecado de Adão. Aquele representante ali no jardim, ele trouxe consequências para nós, mas também o teu filho, que foi prometido aqui nesse capítulo, mostra que ele também trouxe redenção através da sua cruz. E nós acreditamos nisso e por isso queremos, Pai, entender mais da Tua Palavra essa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto histórico, como foi dito na parte da manhã.
E as nossas vidas são repletas de escolhas. Diariamente, eu e você, nós fazemos escolhas de todos os tipos. Seja escolhas simples, como o fato de você escolher o que você vai comer ou o que você vai vestir, ou escolhas mais complexas, como o que você vai estudar, ou então com quem você vai casar. Claro que todas as nossas escolhas, elas são influenciadas por alguma coisa. Você não escolhe simplesmente quem você vai casar, se a pessoa também não te escolher. Então nós podemos ver que a nossa escolha, depois da queda, ela não é mais uma escolha livre. A nossa escolha agora é cativa ao nosso egoísmo, ao nosso pecado. E nós podemos ver, durante toda a Escritura, várias pessoas fazendo escolhas. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus, não foi? E a partir daquele chamado, ele poderia ter falado, não, quem é Deus? Nunca ouvi falar sobre o Senhor, porque Adão, ele adorava simplesmente a lua, as estrelas, ele era um pagão. Mas ele ouviu a voz de Deus e confiou. E a escolha dele, através da escolha dele hoje, nós estamos aqui. Nós somos chamados filhos de Abraão, porque Abraão teve fé na palavra de Deus. E se eu e você hoje cremos em Cristo, cremos em Deus, é porque Abraão fez uma escolha lá atrás. E nós também vemos escolhas erradas na Escritura. Nós temos o exemplo de Sansão que escolheu casar com a Filisteia, que não era da vontade do Senhor. E nós também temos a escolha errada de Jonas. Quando Jonas ele escolhe desobedecer a Deus, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, o oposto, o Jope. Um grande peixe o engole. Só que antes disso, no barco, as pessoas que estavam junto com ele também sofreram as consequências da sua desobediência. Uma tempestade veio, o barco começou a se despedaçar. E Jonas então falou, eu sou o culpado disso tudo. Então nós vemos que as nossas escolhas, elas trazem consequências tanto para nós, tanto para as pessoas que estão à nossa volta. E nós temos um último exemplo, José. Provavelmente você vai chegar nesse estágio da leitura durante esse ano. Até mesmo, provavelmente, semana que vem você chega lá. José, ele escolheu o quê? Não se deitar com a mulher de Potifar. Só que essa consequência para ele não foi tão boa, porque ele foi lançado na prisão. Só que para nós foi bom, porque através disso o povo de Deus ele foi preservado em meio a uma terra onde eles eram estrangeiros. E hoje nós estamos aqui. Então as nossas decisões, elas não são neutras. E como eu gosto sempre de trazer um filme ou uma série, tem um filme chamado Efeito Borboleta e tem até uma teoria sobre isso. Não sei se vocês conhecem esse filme ou já assistiram. Se você não assistiu, eu vou dar um spoiler, porque ele é bem antigo. Então vocês merecem um spoiler disso. O personagem central desse filme, ele consegue voltar ao tempo. Muito interessante isso. Ele descobre que ele consegue voltar ao tempo. E toda vez que ele tenta voltar ao tempo, ele tenta consertar alguma coisa errada do passado. Só que toda vez que ele escolhe melhorar alguma coisa, fazer alguma coisa certa, as consequências é o contrário. Sempre as coisas pioram, ou para ele ou para as pessoas que estão à sua volta. Isso é retratado no nosso dia a dia. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, Adão e Eva, eles fizeram uma escolha que foi aparentemente simples, não foi? Você olha o texto e você fala assim, mas Adão e Eva, eles simplesmente pegaram um fruto e comeu. O que tem de mais nisso? Tem de mais porque eles desobedeceram a Deus. E essa desobediência desencadeou todo o mal que nós conhecemos. A partir daí, o pecado entrou no mundo. A partir daí, eu e você começamos a nos afastar de Deus. Nós não queremos mais Deus. E essa foi a consequência. Só que, quando nós lemos João capítulo 18, verso 1, vai dizer que Jesus ele entrou também em jardim. O jardim conhecido como Jardim do Getsemane. E Jesus ele fez uma escolha ainda mais difícil, porque ele estava num lugar onde ele estava prestes a ir para a cruz. Só que a escolha de Jesus foi o contrário de Adão. A sua decisão trouxe redenção e restauração para todos nós. E a obediência de Cristo não só corrigiu o erro de Adão quando ele caiu, mas também trouxe vida e esperança para todos que neles creem. Meus irmãos, quando nós começamos a ler Gênesis capítulo 3, nós conseguimos ver que o pecado, ou a escolha de Adão, ele trouxe consequências para todos nós. Quando Deus confrontou o Adão e Eva, ao invés de assumir a sua responsabilidade, o que eles fizeram? Eles começaram a jogar a culpa um para o outro. Adão, num ato de coragem sem precedente, porque era um macho demais, ele não apenas ele culpou a sua mulher, ele alfinetou Deus. Olha só o que ele diz no verso 12. Vamos lá? Verso 12.
Respondeu então o homem: a mulher que tu me deste, deu-me da árvore e eu comi. Aqui ele acusa Deus e Eva ao mesmo tempo e tira o dele. Não, eu fui enganado. E aí a mulher, a culpa é minha então? Peraí. Não, Deus, foi a serpente. A serpente que me enganou e eu comi. A serpente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Como diz o grande filósofo Homer Simpson, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas a serpente não tinha ninguém que ela colocasse a culpa. Então ela teve que ficar com a culpa. Então a Eva, ela começou esse jogo. Mas sejamos honestos, meus irmãos. Nós fazemos o mesmo. Talvez você pense, não, eu faria o contrário de Adão, eu faria o contrário de Eva. Quando nós erramos ou nós pecamos, nós preferimos culpar os outros. Nós culpamos o sistema político, nós culpamos o trânsito, quando acontece algum acidente, nós culpamos alguém, talvez até mesmo que nem esteja no local. A culpa foi de um trauma passado que eu tive por causa de fulano, não sei de quê. A culpa nunca é nossa, a culpa é sempre do outro. Adão e Eva, eles fizeram a mesma coisa. Então hoje eu quero refletir sobre como as consequências da queda afetam as nossas vidas. E como Cristo e a promessa da redenção que nós vemos também nesse capítulo, que Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. Então acompanhe comigo, meus irmãos. Em Gênesis 3:8, vai acontecer o quê? A separação e a morte espiritual ali. Após o pecado, Adão e Eva se esconderam de Deus. Não é isso que nós vemos? Olha o versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui começou a separação de Deus. Eles se sentiram com medo, eles ficaram com vergonha e eles perderam o lugar que eles tinham de comunhão com Deus ali. Você já parou para pensar que, por que eles se esconderam? Deus é espírito, não é? Não é espírito? Mas é interessante, eu tenho uma percepção quando eu leio esse texto, de que Deus ali estava fisicamente presente, uma teofania. Deus de alguma forma é presente, porque ele escuta os passos de Deus vindo. E ele sente medo e ele se esconde. Então não era simplesmente uma voz que estava vindo, era a presença do próprio Deus ali. Porque Adão e Eva, eles tinham comunhão. Eles tinham comunhão plena com Cristo. Não é como nós hoje, que nós temos ainda a consequência do pecado. E aqui está o ponto. O pecado, ele sempre faz isso. Ele sempre vai nos afastar de Deus. Ele nos separa de Deus. E Efésios 2 vai dizer que nós éramos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição após a queda. Então a primeira coisa que nós podemos ver é a separação de Deus, o medo e a vergonha. E nós? Nós somos diferentes aqui de Adão ou de Eva? Quantas vezes ao pecar nós preferimos nos esconder de Deus? A desculpa clássica é, eu não vou à igreja porque eu estou mal. Porque nós sentimos vergonha quando nós pecamos. E o pecado, ele tem isso. Ele nos afasta de Deus. Só que toda vez que nós nos afastamos de Deus, a tendência é nós ficarmos mais frios. Você não quer mais orar. Você não quer mais ter comunhão com Deus. Você não quer ter mais comunhão com a igreja. Você começa a ver defeitos em todo mundo, menos em você. Porque a nossa tendência é essa. A queda fez isso conosco. E quando nós fazemos isso, é como se nós pensássemos que a distância resolveria o problema. Só que não é assim. E assim como Adão, nós tentamos justificar os nossos pecados e fugir de Deus. Mas em Cristo, como foi feito na liturgia, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoa. Será que nós estamos correndo para Ele ou nós estamos escondendo como Adão? Diariamente, você corre para Deus ou você foge de Deus? Pense sobre isso. A segunda que eu quero mostrar para vocês é a condenação e a maldição. Olha só do versículo 14 ao 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Será maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos e o teu desejo será para o teu marido.
Aqui a consequência agora começa a ter uma proporção maior. Olha só, primeiro nós temos aqui a consequência para quem? Para a serpente. A serpente será maldita, ela foi condenada à derrota. Só que essa serpente não é simplesmente uma serpente. Aqui era o próprio Satanás que estava atrás da serpente. Talvez nós ficamos curiosos, mas como que Satanás estava ali no jardim? Mas esse é um tema para outro dia. Não temos tempo hoje para entrar nesses detalhes. Mas de fato aqui que Satanás ele possuiu aquela serpente. E é interessante notar que parece que nós temos alguma repulsa por serpentes, por cobra. Eu pelo menos é um animal que eu não gosto nem de chegar perto. Quando nós vamos no zoológico, eu não gosto muito de passar naquele lugar onde ficam aquelas serpentárias. Se eu ver uma, eu meto a paulada na cabeça. Parece que essa inimizade é real. Parece não, ela é real. E nós vemos a segunda consequência aqui nesse ponto, que é a dor do parto da mulher. Parece que se a mulher sentir um pouco de dor, ou sentiria dor, parece que essa coisa foi elevada a 10. Eu brinco com a Cristiane, quando ela foi ter o Clark, eu falei assim, as mulheres gritam, esperneia, e ela toda plena lá, eu falei assim, esse trem não tá doendo? Não, acho que não é isso tudo não. Mas aí chegou lá para as 1h da manhã, mais ou menos, aí ela dava uma segurada e minha cara toda plena, cruzada, olhando para ela. Falei, agora deve estar doendo. Mas ela era forte em dor. Só que tem mulheres que simplesmente não aguentam de dor. Entram em desespero. E aqui nós podemos ver que as consequências lá da escolha de Adão e Eva no jardim está sobre vocês, mulheres, agora. Só que não fica só também nas mulheres. O homem, o trabalho árduo e o retorno ao pó. Por quê? Agora o homem terá que trabalhar. No jardim, as coisas nasciam naturalmente. Ele estava ali para cultivar. Ele não precisava se esforçar tanto. Agora, eu e você temos que trabalhar no mínimo umas 8 horas por dia para ter o nosso sustento. Quem trabalha com plantação, trabalhando em roça, ele pode capinar aquele pedaço, jogar um veneno ali, que daqui a um mês o veneno vai estar... O mato já cresceu de novo. E a consequência do pecado, ela continua. Só que aqui está a ironia. Por quê? Adão, ele quis ser igual a Deus. Só que o que ele ganhou com isso? Ele ganhou suor, espinhos e um prazo de validade. Adão agora, ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu e você também vamos morrer, porque a Bíblia nos ensina em Romanos 3 que o salário do pecado é a morte. E todos nós vamos receber esse salário no final da nossa vida. Só que a diferença é, se você quer em Cristo, você vai para a glória. Mas se você não quer em Cristo, aí o lugar é de tormento. E aí que começa a ficar difícil. E o que dizer de nós, meus irmãos? Ainda hoje nós sentimos essas maldições. Aonde que nós podemos observar essas maldições? Nos relacionamentos. Nas amizades, nas falsidades, no nosso orgulho. Nós sentimos frustrações no nosso trabalho. Nós ansiamos coisas maiores que talvez, se o pecado não tivesse acontecido, nós teríamos. Lutas intermináveis dentro de nós mesmos. Questionamentos e mais questionamentos. Isso nos parece familiar ou não? Só que ao invés de culpar a Deus como Adão tentou fazer, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Porque o pecado é a raiz de tudo isso que nós dizemos. E a boa notícia para nós é que Cristo, até mesmo em meio às maldições, Ele redime tudo isso. Nós podemos comprovar isso em Romanos 8. E a terceira consequência, meus irmãos, é a vergonha e a expulsão. Adão e Eva, ao perceber a sua nudez, eles fizeram o quê? Fizeram roupas improvisadas de figueira. Olha só que cena mais ou menos ridícula isso. Você se esconder atrás de uma folha. Quando eu era criança, eu lembro de ir banhar nesses córregos que tinha aqui por perto. E a gente sempre tinha costume de tirar a bermuda, a camisa e banhar só de cueca. Coisa de menino. O Romenick provavelmente fez muito isso. Michel Croix, ele conta essas histórias. E nós sempre tinha algum primo ou amigo que o miserável ia lá e pegava a nossa roupa e jogava. E nós tínhamos que ir embora de cueca para casa. Nós sentimos vergonha da nossa nudez. Mas Adão e Eva, antes, eles não precisavam ter essa vergonha. Porque eles eram puros. Se nós pararmos para notar, por que Adão e Eva não precisavam de roupa? Era como se ele tivesse uma camada própria ali, será? A gente pode pensar sobre isso. Então, a tentativa de consertar o problema com meios humanos, ela é atualíssima.
Quantas vezes as pessoas usam o que para parar de sentir a vergonha do pecado? Elas fazem boas obras. Elas se tentam justificar de alguma forma. Desculpas, até mesmo a religião para tentar ser melhor um pouco. É interessante nos filmes ou seriados a ideia de perdão de pecados, ou de bondade, ou de você poder entrar no céu. A gente viu uma cena num seriado que a pessoa ela fez o mal a vida toda. Só que ela não se arrependeu de ter feito o mal. Mas no último ato de vida dela, ela fez um sacrifício sem interesse. Só que ela não reconheceu que ela era pecadora, ou que ela tinha perdão de pecado. E aí o anjo da morte que vai buscá-la, que é quem faz o julgamento ali, ele tem um negocinho ali que não é uma balança, eu esqueci o nome. Mas se ficar branco, ela vai para o céu. Se ficar preto, ela vai para o inferno. E aí, por causa desse ato que ela fez no último momento de vida dela, ela foi para o céu. Você olhando, nossa, parece bonito, né? Porque ela fez uma coisa boa. Realmente ela fez uma coisa boa. Só que uma coisa boa que nós fazemos jamais poderá pagar o preço que foi pago na cruz. O preço pelo pecado, da consequência de Adão, foi o sacrifício de Cristo. O próprio Filho de Deus teve que vir morrer por mim e por você. Então, quando nós pecamos, será que nós estamos confiando em figueiras modernas ou na justiça de Jesus? Só Ele pode nos cobrir, meus irmãos, com a sua justiça. E o quarto, nós podemos também perceber, em Gênesis capítulo 3, é o impacto sobre o mundo. O mundo também foi sujeito ao pecado. O pecado de Adão e Eva não apenas afetou os humanos, mas toda a criação. E Paulo descreve isso em Romanos 8, dizendo que a criação ela está gemendo. Interessante isso, a criação gemer. Nós podemos comprovar isso como? Desastres naturais, doenças, pandemias, a própria morte são evidências do mundo quebrado. E a morte física que foi prometida em Gênesis, no capítulo 2, do verso 17, se você ler, você vai ver isso, tornou-se uma realidade inevitável. Então, meus irmãos, cada funeral que eu e você participamos é a prova que Gênesis é verdadeiro. Você já participou de um velório de uma criança pequena, ainda bebê? Mas por quê? Uma criança tão pequena que não fez nada ainda, entre aspas, de mal ou bem, morreu? Por causa do pecado de Adão. Porque a morte ela foi transmitida para todos nós. E a morte ela vai pedir o preço dela. Só que nós temos uma boa notícia que em Cristo a morte ela também não é o fim, como nós podemos ver em Apocalipse capítulo 21, verso do 1 ao 4. Não precisamos ler. Eu citei esse verso no sermão passado sobre isso. E aí nós parecemos, nossa, mas agora só tem maldição, não tem nada bom mais agora. A partir de agora tudo é um caos, não tem esperança. Parece que tudo está perdido. Se você ler até esse ponto, é isso que acontece. Só que se você abrir agora, lá no capítulo 3, no verso 15, olha só o que diz. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós vemos uma promessa. Adão caiu. O homem foi culpado. Só que não vai ficar por isso. Deus falou que alguém viria. E alguém viria e esmagaria a cabeça da serpente. Quando Cristo ele vai para a cruz, o diabo ele é derrotado. Vocês já viram aquele filme do próprio Cristo, eu esqueci, do Mel Gibson, que é o próprio filme de Cristo, eu acho que é um dos que retratam melhor o sofrimento e a dor de Cristo. E é interessante notar que o diabo ali, ele olhando para Cristo na cruz, abraçando o filho dele, claro que a Bíblia não relata nada disso, é uma coisa literária que eles usam ali, mas o diabo olha para Cristo na cruz, abraçando o seu filho, tipo assim, seu pai te abandonou na cruz. Você vai continuar com esse plano? Você vai continuar seguindo isso tudo? A promessa que foi feita aqui em Gênesis 3,15, ela é cumprida na cruz. E naquela cruz, o diabo, quando pensou que tinha derrotado tudo, Jesus ele vence a morte. Joe Owen, um neopuritano, um puritano da época, ele escreve um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte ela morreu, a morte ela perdeu o poder dela.
Por isso eu e você, nós podemos confiar que um dia nós iremos ressuscitar, como Cristo também ressuscitou. Meus irmãos, não importa o quão longe você tenha caído, quão longe você tenha ido com o pecado, Cristo ele é suficiente. Só que você está confiando nos seus esforços ou na obra completa dele? As consequências da queda, elas são devastadoras, nós podemos ver isso durante todo o livro de Gênesis até Apocalipse. Nós temos a separação, a vergonha, a morte, mas a promessa da redenção, ela brilha em meio à escuridão. E sejamos sinceros, meus irmãos, quantas vezes culpamos os outros em vez de resolver os nossos pecados? Talvez hoje você esteja fugindo de Deus. Você talvez caiu em algum erro, pecado, e você fala assim, eu não consigo mais, eu não tenho solução mais. Só que Cristo, ele já pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Enquanto Adão ele se escondia, Cristo veio ao nosso encontro. Enquanto Adão culpava a Eva, Cristo tomou a culpa sobre si. A questão agora é, você vai continuar fugindo ou você vai confiar na justiça de Cristo? Meus irmãos, abra a Bíblia de vocês agora lá em João, capítulo 18, verso 1. Eu quero fazer agora, numa parte final, um paralelo. Vocês lembram que eu falei sobre o jardim do Éden, as consequências de tudo isso. Nós vemos 5 consequências da queda de Adão. Só que nós temos um segundo representante, um segundo Adão, que é Cristo. E esse segundo Adão, ele não mediu esforços para obedecer o Pai. Então, tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali ele entrou com eles. Não sei se vocês pesquisaram sobre o que significa o Éden. O Éden, ele significava um lugar de deleite, felicidade, prazer, paraíso. E aí, quando nós vamos para o Getsemane, onde Jesus entra na história, aquele que era prometido em Gênesis 3, ele entrou na história agora. Ele se encarnou, ele andou entre os homens. E ele entra nesse jardim próximo a ir para a cruz. E o Getsemane, o que significa? Significa prensa de azeite ou prensa de óleo. Jesus, então, ele seria prensado. Ele seria tentado, como ele foi tentado no deserto. E nós podemos ver que em cada jardim há um representante. No Éden, o representante é quem? Adão. E esse primeiro representante, ele falha. E no Getsemane, o nosso representante agora, o novo Adão, Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre a queda no Éden, a obediência de Cristo no Getsemane, se você fazer esse paralelo entre Cristo e Adão, nós vemos não apenas 2 momentos históricos ali. Nós também vemos a supremacia de Cristo sobre o pecado. Cristo ele vai começar ali a redimir um povo para ele. O Éden, onde tudo começou, e o Getsemane, onde a redenção foi consumada, nos ensina a respeito do caráter de Cristo, que veio ao mundo para vencer onde o primeiro Adão falhou. Agora imagine comigo, por um momento, vamos lá. Lá no Éden, Adão ele se viu diante de Deus. Ele se viu diante de uma escolha. Eu devo seguir o que Deus disse ou vou seguir a minha própria vontade? Qual foi a escolha de Adão? Ele escolheu a sua própria vontade. Aí você pode pensar, não, ele disse isso, seja feita a minha vontade. É isso que ele disse. E aí isso causou distanciamento e toda aquela consequência que nós vimos. No entanto, a escolha de Adão, ela não foi feita só por ele, ali há milhares de anos. Por que não? Porque todos os dias eu e você fazemos a mesma escolha. Nós dizemos, seja feita a minha vontade e não a sua. Nós negamos o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Por quê? Nossa tendência é sempre ir para o mal. E nós sempre caímos em algum pecado. Ninguém vai ser perfeito. Talvez você já foi liberto da bebida. Talvez algum irmão ainda não. Talvez você foi liberto do cigarro, quem fumava. Talvez o irmão ainda não. Ele é crente? Sim. E a luta, ela vai continuar. Então, quando nós dizemos isso, seja feita a minha vontade, muitas vezes é como nós dizemos, não importa a vontade de Deus. Eu vou fazer o que eu quero e pronto.
Só que nós vemos que Cristo ele se submeteu à vontade do Pai. Nós queremos o que o mundo se ajuste às nossas vontades. É isso que nós queremos todos os dias. Seja feita a minha vontade. Mas agora voltemos para o Getsemane mais uma vez. Onde o Filho de Deus, Jesus, ele está prestes a sofrer o maior sofrimento que qualquer ser humano poderia sofrer. Ali, Cristo ele teve comunhão com o Pai plena. Ele não tinha separação do pecado porque ele nunca pecou. Só que agora ele estava prestes a romper esse relacionamento com Deus. Olha o que ele diz: seja feita a tua vontade. Nós podemos ver isso lá em Lucas, capítulo 22, verso 42. No Éden, Adão colocou a sua vontade acima de Deus. Em Getsemane, Jesus submete a vontade do Pai. Veja se isso não é a expressão máxima da supremacia de Cristo. Enquanto todos os dias em nossa vida nós fazemos a mesma escolha de Adão, em Cristo nós vemos que nós podemos ter vitória na obediência também. Porque nós agora temos o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Aí vocês podem me perguntar, mas Cláudio, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Como isso faz diferença no que eu estou vivendo agora? O que isso tem a ver comigo hoje, depois de 2000 anos que aconteceu? A escolha de Jesus em submeter-se à vontade do Pai é tudo. O que Jesus fez no Getsemane é a razão da nossa salvação. É por isso que eu e você hoje nós estamos aqui. Porque ele venceu a tentação no momento em que Adão cedeu. Por meio dessa obediência perfeita, ele destruiu o poder do pecado e da morte. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que em Cristo nós também podemos vencer onde Adão falhou. Porque o Espírito Santo nos capacita a isso. E quando eu falho? Quando eu me escondo de Deus, então, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Nós devemos lembrar que no Éden, Adão ele tentou se esconder de Deus. E nós também tentamos esconder de Deus. Só que em Cristo, lá no Getsemane, nós vemos algo diferente. Nós vemos que Jesus, ele submeteu à vontade do Pai ali. Ele não fugiu, ele não foi covarde. Ao contrário, ele se entregou. Ele disse, eis-me aqui. Faça a tua vontade em mim. Vocês já leram a passagem do Getsemane? Quando Jesus ele está aflito, ele está numa tremenda aflição. Ele começa a suar sangue. De tanto que a ira de Deus seria terrível sobre ele. Nós vemos que Adão e Eva, eles tomaram no fruto e comeu. Cristo agora, ele tomou o cálice da mão do Pai, que seria o cálice da ira, para mim e para você, e ele bebeu até a última gota. E é por isso que ele estava sofrendo aquele tanto. Ele saberia o preço que seria morrer aqui na cruz. Não por sofrimento apenas, porque nós vemos que outros discípulos também sofreram o sofrimento da cruz. Não, ali ele estava carregando todo o pecado da humanidade. O meu pecado e o seu pecado. E a ira de Deus certamente ela estaria sobre nós. Adão no Éden, ele buscou a sua autossatisfação. Ele preferiu ouvir a serpente e se afastar de Deus e do seu plano. Mas Jesus no Getsemane, ele escolheu aceitar o cálice da ira de Deus. Mas Cláudio, como posso confiar então que isso é suficiente para mim? Porque talvez nós possamos ter dúvida. Não, mas simplesmente crer em Cristo vai resolver o meu problema? Eu já fui bêbado, eu já fui mentiroso, eu já fui ladrão, eu já fui tanta coisa. E eu confessar a Jesus então resolve os meus problemas? É. Porque é pela graça, não é pelo que você fez ou que você vai fazer ou você vai deixar de fazer. É simplesmente pela graça. Só que essa graça ela não foi barata, essa graça foi cara. Para nós é de graça, mas para Cristo custou tudo. Nós devemos lembrar que Cristo se esvaziou, ele se humilhou, ele se fez homem. E ele morreu naquela cruz por causa de mim e por causa de você. Então, se olharmos para o Éden, vemos que tudo foi perdido, mas no Getsemane vemos que tudo foi restaurado. A supremacia de Cristo ela é garantida não apenas pela sua obediência, mas pela sua vitória sobre a morte e o pecado. É isso que nós podemos ver. Meus irmãos, diante de tudo isso, então, o que isso tudo nos diz? É que o Éden trouxe a queda, mas o Getsemane trouxe a redenção para nós. O Éden trouxe a morte, mas o Getsemane trouxe a vida eterna. Em Cristo nós encontramos o perdão, nós encontramos a restauração e a obra consumada que Adão não pôde nos dar. Por isso que Cristo veio, e Ele é o nosso segundo Adão, e Ele é a nossa esperança. Ele é tudo para nós. E para concluir, a história de Adão e Jesus, do Éden ao Getsemane, mostra a diferença entre nossas escolhas e a obediência perfeita de Cristo.
Adão, ele fez a escolha errada, não fez? Isso trouxe a destruição, isso trouxe o caos, ele trouxe a morte e o pecado. E nós sofremos essa consequência até hoje. Só que as escolhas que nós fizemos hoje, assim como as que Abraão e Jonas e José fizeram em nossas vidas, elas vão trazer consequências. Se hoje você está ouvindo a palavra de Deus e você está negando o chamado do Evangelho para você, as consequências eternas, elas virão. É isso que a Escritura ensina. Se nós negarmos a Cristo aqui nessa vida, o final daqueles que negam a Cristo é o fogo eterno. Eu não acredito nisso. Você acreditando ou não, a Bíblia continua afirmando isso. A verdade não vai deixar de ser verdade porque você não acredita nela. Se você não acredita, talvez seja um indício que você ainda não nasceu de novo, você não é eleito. Se nós pararmos para pensar na consequência eterna, acho que se o Espírito Santo, é claro, não trabalhar em nossos corações, nós não conseguimos enxergar tudo isso. E aí Deus nos pergunta hoje, assim como perguntou a Adão, onde você está? Você está na sua obra ou você está em Cristo? Meus irmãos, nós não devemos nos esconder mais, mas nós devemos nos aproximar dele, confessando os nossos pecados e confiando na obra de Cristo, porque ela nos oferece o perdão. Então, se você está sentindo vergonha ou culpa, lembre-se que em Cristo você foi perdoado e você é aceito. Como eu disse, não pelo que você fez ou por que você deixou de fazer. Lembre-se, apesar da queda, Deus tem um plano de restauração. A pergunta, onde estás, nos chama a nos encontrar em Cristo e a viver em obediência, aguardando a renovação de todas as coisas que foi feita por Ele. Vamos colocar de pé? Pai, muito obrigado porque a Tua palavra ela é rica. E nós podemos perceber isso, que todo o enredo dessa história, tanto da queda, da criação e da redenção, ela gira em torno do Teu Filho. Tudo foi criado por Ele, para a Sua glória. E através do sacrifício de Cristo, Pai, hoje nós temos reconciliação com o Senhor. Nós temos acesso novamente, aquele acesso que foi perdido no jardim do Éden, quando Adão, o nosso primeiro representante, falhou. Mas nós também podemos ver na Tua Escritura, onde o Teu Filho entrou naquele jardim do Getsêmani, prestes a ir para a cruz, e ali obedecer a Tua palavra e a Tua vontade, e cumprir o Teu plano eterno, onde Ele restauraria, e também chamaria todos os eleitos, onde Ele criou a Sua igreja. Pai, nós somos gratos por isso. Nós reconhecemos que somos falhos. Realmente nós pecamos todos os dias contra a lei do Senhor. Mas também temos convicção que o sangue do Teu Filho nos propicia e nos traz libertação de todo o pecado. E por isso nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar?